Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje nós vamos falar das insanidades do Batman. Afinal, ele é bastante louco e beira a insanidade em muitos momentos. E são esses momentos que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. E gente, eles são muito insanos, como esse que o Batman deu o rato pro Robin comer. Número 1. O Batman faz o Robin comer ratos. Essa daqui aconteceu na HQ Batman e Robin All Stars, do Frank Miller. Vivemos falando dela no canal, porque realmente ela é muito ruim. Nessa HQ, temos uma espécie de nova origem do Robin, com o Batman criando o menino prodígio após a morte de seus pais. Contudo, isso não acontece de uma forma amigável. Tudo começa com algo estranho quando o Batman diz que o garoto não tem permissão de chorar. E aí vem a parte de quando o morcegão joga o recém-órfão Dick Grayson na Batcaverna. E para que ele se transformasse num Robin, o Batman fala para ele que quando estivesse faminto, teria que comer os ratos e os morcegos da caverna. Ah, o bom e velho método de jogar as pessoas aos leões. Sempre funciona. E no caso do Robin funcionou. Ele até virou um menino prodígio depois. Mas é sempre bom lembrar que esse Robin, com todo esse treinamento exagerado, virou um louco psicopata numa HQ do Frank Miller muito tempo depois. Quando o Dick Grayson pergunta onde vai dormir, o Batman diz que é para dormir na caverna, pois ali é confortável. Claro que quando o mordomo Alfred fica sabendo dessa insanidade, ele burla o treinamento do Bruce e dá comida ao garoto. É só que o Batman descobre isso, fica irado e o treinamento continua, só que muito pior. Se desse, esse vídeo seria inteiro só com insanidades dessa HQ, mas eu preciso seguir em frente. Número 2. Batman com motosserra. Esse aqui aconteceu na HQ Batman All Stars do Scott Snyder. Esse momento insano do Batman com uma motosserra já acontece logo na primeira edição. E toda essa HQ é bastante insana, com vários momentos over the top que ninguém iria acreditar. A história desse primeiro arco acompanha o Batman em uma espécie de filme no estilo Mad Max. Sabe, aquele filme de estrada que o cara vai de um ponto A até um ponto B e é só isso? Aqui ele está escoltando o vilão Duas Caras até um determinado local, mas no caminho, vários vilões e assassinos são contratados para impedi-lo. Por causa disso, o morcegão precisa proteger o Harvey Dent. Em certo ponto dessa primeira edição, o Bruce e o Harvey são encurralados por alguns assassinos. E eles estão numa área rural dos Estados Unidos. O Homem-Aranha, o Aranha Negro, parece ter certeza que pegou o morcegão. Contudo, o preparo do Batman o vence e este engana o vilão, enquanto que ele ouve um barulho estranho vindo do fundo. Quando ele se vira, vemos o Batman segurando uma gloriosa motosserra nessa linda arte. É mostrado que o Batman usou a arma para decepar braços mecânicos do Aranha. E quando outro assassino aparece para conferir o seu amigo, vê o Batman com uma motosserra e sai correndo gritando. Se eu visse uma figura mística da noite segurando uma motosserra daquele jeito, eu também iria fugir. Número 3. O Batman Zur-En-Arrh do Morrison. E esse é o momento totalmente insano do Batman que aconteceu na fase do Grant Morrison. Ele é conhecido como Batman Zur-En-Arrh. Originalmente na Era de Prata, esse Batman tinha superpoderes e imitava o Superman. Contudo, a versão do Grant Morrison o transformou para um outro nível do absurdo. Na saga Descanse em Paz, o Batman Zur-En-Arrh é uma espécie de botão de pânico para a personalidade de Bruce Wayne. E ela foi despertada por causa de um plano megalomaníaco do vilão da saga, o Dr. Simon Hurt, que implantou essa figura em sua cabeça.
A melhor coisa sobre esse Batman não é apenas o traje que volta a aparecer com as suas cores clássicas, mas a sua mentalidade, que é muito, mas muito louca. Um exemplo disso é que ele mesmo pensa que está falando com um ser de outra dimensão, que é o Bat-Mite. Nessa versão, o Bat-Mite não existe e está apenas dentro da cabeça do Batman. E, gente, quando nós falamos que esse Batman é extremamente insano, olhem só para esse painel. O Batman segurando uma faca desse jeito. Ô louco! O próprio Batman nesse estado se define como o Batman quando você tira o Bruce Wayne fora da equação. Número 4, o traje arco-íris. E aqui nós vamos falar de quando o Batman vestiu roupas insanas para cada dia da semana. Esse icônico momento foi criado em 1957 em uma HQ escrita pelo lendário Sheldon Moff. Nesta edição, o Robin é o motivo dessa mudança tão brusca. Ele identifica criminosos, mas como não há registro deles, ele precisa mostrar quem são para o Batman. E meio que para impedir que os criminosos descubram qual que é a identidade secreta do Robin, o Bruce Wayne tem um plano genial. Pra lá de genial, mas muito genial, para outro nível da genialidade, que é justamente fazer com que os vilões não enxerguem o Robin. E para fazer isso, o Batman começa a usar uma série de trajes com cores vivas, que culminam no glorioso traje do arco-íris com todas as cores reunidas nele. Surpreendentemente, o traje perdurou por vários anos, fazendo aparições em outras mídias como Lego Batman e no seriado Batman Brave and the Bold. Número 5. Prender um vilão eternamente em um foguete. Ao contrário de outros vilões da galeria do Batman, o Lord Deathman não pode ser derrotado simplesmente jogando ele num tanque ácido, jogando pela janela ou esmagando ele com um objeto estranho. Isso porque ele é imortal. Mas durante a saga Corporação Batman, o Morcegão encontrou uma solução criativa para esse problema. No Japão, o Batman e a Mulher-Gato estão lá para enfrentar o vilão. O problema é que ele constantemente se ressuscita e é difícil de ser pego. Chega um momento que o Batman se irrita com isso e sentencia o vilão a um destino pior que a morte. Ele então amarra o vilão num foguete e o atira para o espaço por toda a eternidade. O Batman não mata, mas ele pode ser tão cruel quanto um assassino. O melhor de tudo isso é depois, quando o Batman tem uma noite romântica com a Selina Kyle e fica observando as estrelas, contemplando o que acabou de fazer com o vilão. Número 6. A luta com o pai do Ra's al Ghul. E o que poderia ser mais difícil do que enfrentar o Ra's al Ghul? Que tal enfrentar o homem que mete medo no Ra's al Ghul? Esse homem existe e é o pai dele. E esse momento é insano por causa da sua brutalidade. Esse momento aqui acontece durante o arco A Ressurreição de Ra's al Ghul de 2007, onde após derrotar o Ra's, o morcegão então se depara com o pai dele, que aqui é chamado de Sensei. A insanidade acontece com a surra que o Sensei aplica no Batman. O velhinho simplesmente quebra o braço do Bruce, bate nele várias vezes, quebra as lentes do capuz do traje e depois, para completar, o empala com seu cajado. Eita nós! E tudo isso em menos de 1 minuto. Contudo, graças ao preparo do Batman, ele responde insanidade com mais insanidade. Sim, apesar de tudo isso, o Batman volta com tudo. Ele mesmo puxa o bastão para fora do seu próprio corpo e depois o usa como arma contra o velhote. Insano demais! Depois, quando este pergunta o que ele pensa que está fazendo, o Batman apenas diz: durando mais de 1 minuto. Se referindo ao fato que o Sensei não pode lutar por mais do que 2 minutos. E aqui é muito legal ver todo esse nível de porrada que o Bruce aguenta e depois consegue devolver. É demais. E número 7, Batman Pirata contra Tubarões.
As versões túnel do tempo do Batman certamente nos propiciam momentos muito loucos. Contudo, eu não consegui encontrar nenhum melhor do que esse. Afinal, nós temos um Batman pirata contra um Coringa pirata salvando a Mulher Gato do mar contra tubarões brancos. Esse Batman é conhecido como o Capitão Leatherwing. Ele apareceu na Detective Comics anual número 7 de 94. Nesta HQ, o Batman é um corsário, ou seja, um pirata, que atua sob ordens do rei da Inglaterra. Ele usa aqui um traje lembrando de um morcego, pois quer proteger a identidade de sua família. Ao longo de toda a história, outros elementos do cânone do Batman aparecem, como o Robin, o fiel servo Alfredo, o corsário inimigo do Batman, que aqui se chama o Homem que Ri, e uma capitã que lembra muito a Selina Kyle. E é justamente por causa dela que nós temos o grande momento insano da HQ. O Coringa Pirata do Universo tenta primeiramente tornar a Mulher Gato a sua amante. Mas ele esquece isso e logo prefere jogar ela aos tubarões. É então que o nosso glorioso Capitão Leatherwing se atira no oceano e de maneira insana aplica um belo pontapé embaixo da água em um tubarão branco. E ele faz isso como se não fosse nada. Isso dá tempo dele salvar a Selina Kyle dos tubarões e colocar ela de volta em segurança no seu navio. Gente, ver o Batman derrotando tubarões é sempre demais. Isso já aconteceu lá no filme do Adam West e também naquela HQ do Batman Veneno, que é muito boa. E, gente, claro que existem muitos outros momentos loucos do Batman, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Qual o seu momento insano do Batman? Por favor, comenta aí que a gente dá uma olhada em todos os comentários. E esses foram 7 momentos de insanidade total do Batman. E aí, o que acharam? Gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!